Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago algumas modificações que foram feitas então no plugin de Cava, né? O plugin que ele foi desenvolvido para desenhar, projetar cavas e permite ter uma visualização 3D, cálculo de volume, né? Também faz o desenho da configuração final já para fazer o mapa da configuração final. Eu trago aqui 3 pontos que foram modificados. Tá? Esses aqui são os 3. O algoritmo, então, ele foi modificado em relação ao primeiro algoritmo, o antigo. Tá? Ele está mantido as duas opções, tá, no plugin. Por quê? Porque o antigo ele é um modelo já bem utilizado há 3 anos, já bem estável, né? E esse nosso novo, nós estamos começando a testar, ele está muito bom. Vocês vão verificar que ele traz uma certa qualidade pro desenho, né? Por isso a gente resolvi colocar ele junto do outro. E a gente então pode escolher qual o tipo de modelo que vai querer utilizar, né? E a forma da construção da cava então foi modificada. E isso nos traz esse segundo ponto aqui, que é a apresentação visual dela se tornou melhor. Vocês vão verificar que a primeira versão ela depende fortemente da resolução, né, do modelo digital para fazer o desenho da cava. E agora com o novo modelo ela também depende para os cálculos, óbvio, a qualidade do modelo, mas assim a resolução ela consegue nos dar um pouco mais de qualidade, né, mesmo com uma resolução um pouco maior. Mas claro, uma resolução que caiba dentro da nossa escala de trabalho, né? A gente não pode fugir da realidade e a gente precisa utilizar, obviamente, um modelo digital que seja adequado para o nosso trabalho, para aquela cava que a gente está planejando, né? Projetando. E então essa textura dela, vocês vão ver que ela vai ficar os taludes, né? Eles vão ficar estão muito mais lisos, né, em relação à versão anterior, e isso nos permite gerar curvas de nível também já mais retas, assim, ou mais menos craqueladas, né, com menos cantos, assim, né, e aí elas não precisam ser suavizadas depois que a gente faz o trabalho. E eu vou demonstrar como que isso aconteceu, como é que foi essas modificações. Aqui, ó, trago então a nossa área de estudo do primeiro plugin, da primeira versão. Eu trago aqui agora, eu vou fazer ele com 2 taludes, tá? Uma largura de 10, né? A largura, perdão, do último talude também 10, uma largura de berma dos dois, cota mais elevada 10, a altura do talude 10 e o último talude 10 também. Desenhei o perfil, né? Lembrando que eu poderia fazer com 3 aqui, por exemplo, mas eu vou gerar só com 2 aqui para ficar mais simples, né? O objetivo agora é demonstrar essa diferença entre os dois modelos, tá? Selecionando os modelos, o botão do Shape, lembrando, é para desenhar a configuração da cava como se fosse um plano perfeito, né? Para a gente ter aquela ideia de planejamento, mas lembrando que não é um plano perfeito, né? Esse nosso modelo digital ele tem uma tendência de cair aqui para a norte, e eu vou selecionar aqui um modelo digital de 50 centímetros, ó, que é esse exemplo 2, primeiro, e temos um de 5 centímetros que depois eu vou utilizar também. Ó, aqui é o botão da versão antiga, eu posso escolher usar a versão antiga ou a versão nova. Eu vou usar a versão antiga, né, e vou gerar para mostrar como era feito antes. Lembrando que esse aqui, então, é a configuração, esse em amarelo é a configuração plana, né? E já o laranja é a configuração dele ajustado ao terreno. Por isso que tem diferenças, ó, aqui no canto, ó, esse do canto, vocês podem ver que o talude, por exemplo, é menor, né? Claro, porque ali é uma área mais baixa, né? Aqui é o ponto mais elevado que o modelo identificou no terreno onde ele começou a fazer os cortes, né? E inclusive é por isso que existe às vezes esses dentes, esses ajustes que o modelo faz com o terreno, né? Eu vou retirar ali então
para não nos confundirmos, eu vou deixar só essa primeira parte aqui, que é a parte que é do modelo ajustado, né? Vou renomear aqui o nosso modelo digital para mim saber que é o de 50 centímetros. Tá? É a resolução de 50 centímetros. E agora, então, eu vou escolher um modelo digital com uma resolução de 5 centímetros. Né? E para a gente comparar com essa de 50 centímetros que foi feito antes. Né? Notem que ele demorou um pouquinho a mais, né? Porque é um modelo digital com mais qualidade, né? Com uma resolução menor, então apenas 5 centímetros. E vou dar uma organizada aqui. Tá, vou apagar aqui para ficar melhor a visualização. Ó, vejo que não tem diferenças assim no desenho em si, mas a parte do tridimensional vai ter uma leve diferença. Vou deixar o ponto mais elevado aqui para a gente conseguir identificar. Ó. E aqui, ó, esse é o modelo digital da cava de 5 centímetros. Deixa eu mostrar aqui o zoom. E essa outra agora de 50 centímetros. Veja uma leve diferença, né, que tem uns risquinhos. Eu vou dar um zoom aqui nessa parte superior para que quando a gente veja em 3D melhore bem a qualidade, a gente consiga ver a diferença, ó. E lembrando que esse é um modelo antigo, tá, pessoal? Então, ó, olha como era, com 50 centímetros, ó. A gente vê esses pequenos degraus ali. E aí, olha só, eu aumentei a qualidade aqui do modelo para a gente visualizar um pouco melhor, tá? E eu vou melhorar esse outro aqui também. Esse é o de 5 centímetros, que eu melhorei agora, e o de baixo é de 50. Ó. Vejam de 5 centímetros como ele melhora, né? Ele ficou mais lisinho, né? Porque a resolução dele é de 5 centímetros apenas, enquanto a de 50 centímetros, ó, ela fica um pouco mais grosseira, né? Isso vai depender da escala do trabalho. Meus trabalhos fazia bastante para areia, fazia com 50 centímetros, é rápido, né? Não traz tanta diferença depois no volume e no desenho final, são bem planas. Mas aí quando a gente começa a trabalhar com encostas, pode ter diferença, né? Vou modificar o nome aqui, esse aqui então um antigo 5 centímetros, né? E deixa eu verificar aqui. Bom, vamos para a versão nova, então. Vou retirar aqui, vou manter o MDT, nosso melhor MDT ali, vou fazer o de 50 centímetros agora, que é mais rapidão, só para vocês verem. Deixa eu verificar aqui, botar aqui para cima. Vou renomear, novo 50 centímetros, para a gente verificar ficar bem distinto a diferença entre os dois modelos, né? Olha só, então aqui eu tenho o antigo de 50 e o novo de 50 centímetros. Ó, deixa eu tirar, olha só como ele fica com uma aparência lisa, né? Muito melhor de visualizar. Eu vou melhorar aqui a qualidade dele. Vou dar OK, olha só. Então a parede ela fica mais próxima do que a gente quer, do que a gente está planejando. Ó, veja assim, para o antigo de 5 centímetros, pouquíssima diferença, né? A gente pode ver que o modelo digital, o algoritmo antigo ele era muito bom, né? Só precisava de um modelo digital com uma resolução melhor. Mas eu optei então por fazer essa pequena modificação que ela vai ficar visualmente, né, melhor, né? Mas ela tem uma grande diferença que depois vocês vão ver. Eu vou primeiro continuar aqui modificando, vou mostrar agora um modelo novo com o modelo digital com mais resolução, né? Vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho mais, ó. Ele tá demorando um pouquinho mais para gerar, né? Mas vocês vão ver que ele vai gerar também com a mesma qualidade do outro de 50 centímetros na parte interna, na parte da cava, né?
Bom, já vou renomear aqui para o novo 5 centímetros. E vamos verificar aqui, ó. Vou dar aquela melhoradinha aqui na qualidade de visualização. Tá, e ó, vocês podem ver então que vou dar até mais um zoom aqui para ficar mais evidente. Ó, ele melhora ainda assim um pouco o modelo. Ó, esse é o antigo de 5 centímetros, né? O antigo de 50 centímetros, olha só como fica bem mais rugoso, né? 5 centímetros novamente, antigo, e agora o novo com 5 centímetros, ó. Bem mais liso, né? Ele fica visualmente mais agradável pra gente ver, pra gente trabalhar, né? E ele tem, eu vou manter aqui nessa parte de cima, tá? Pra gente visualizar agora o pulo do gato, digamos assim, o porquê desse modelo, porque eu resolvi implementar. Porque aqui a gente consegue retirar as curvas de nível, ó. Eu vou pegar o antigo primeiro de 50 centímetros, tá? E vou demonstrar, vou fazer uma curva de nível de 1 em 1 metro, né? Eu vou mostrar, deixa eu pintar elas aqui, mudar a simbologia, rapidinho, simples aqui, ó. Então o que acontecia? Infelizmente ele fazia as curvas de nível assim, dessa forma, porque tinha aquelas, como a gente conseguiu ver ali, né? Tinha aqueles dentes ali. E aí, mas era fácil de contornar, né? Era só a gente suavizar as curvas de nível. E aí ele fazia tudo direitinho. Mas agora, então eu vou fazer aqui com... Eu vou retirar. Vou fazer com o antigo de 5 centímetros. Então ele ainda vai ter aqueles dentinhos, tem 1 em 1 metro. Ele ainda vai ter os dentinhos, mas como a resolução, né, da cava tá muito melhor, né? Então, olha, visualmente ele quase fica imperceptível, ó. Muito bom, né? Lembrando que esse é um modelo antigo, mas se a gente der o zoom, a gente vai ver, opa, ele ainda está dependente, né? Muito, muito dependente desses pequenos dentes ali. Então, eu vou renomear aqui para mim não me perder, né? Botar, tá, esse é o antigo, 5 centímetros. E agora, então, eu vou retirar do novo. Novo 5 centímetros. Também deu 1 em 1 metro, eu quero as curvas de nível. E pronto. Vamos botar um vermelhão aí pra a gente enxergar. Olha só, deixa eu dar um zoom bom agora pra gente verificar. Olha a diferença que deu, né? Essa é a diferença que eu quero apontar para vocês. Vou renomear aqui pra gente ver bem a diferença. Vou pintar numa cor diferente. E aí a gente pode ver realmente aqui o que esse modelo traz de melhoras, né? Ele traz agora então a curva de nível mais alinhada, né? Exatamente porque não tem aqueles pequenos dentes ali que a gente tinha, aquela rugosidade, né, nos taludes, né? Então essa é a principal diferença do modelo novo para o modelo antigo, né? E vamos ver aqui, ó, as curvas. Deixa eu mostrar um detalhe agora aqui para ficar mais evidenciado essa diferença, ó, que aqui no 3D a gente pode ver, né, as curvas, como o plugin nos auxilia, né, a construção dessa cava, e também para a gente conferir e visualizar ali. Eu vou então colocar aqui uns labels aqui nas curvas de nível. Vou colocar aqui em cima da linha, tá, para a gente poder verificar melhor aqui no 3D, ó, como eles estão respeitando realmente, né,
a cava como ela foi desenhada. Ó, aqui ó, o fundo de cava está em 10 metros, 10,10, aquela berma está 10 metros acima, ó, então, que a gente tinha pedido antes, ó, vejo aqui entre as curvas, ó, entre 7 e 6, entre 6 e 5, entre -8, -9, -10, e aqui o fundo de cava, né? Então tá tudo certinho, né? Com relação às curvas que já saem, elas já saem ali ajustadas ao terreno. Agora eu trago um outro modelo, porque lembrem, esse primeiro ele é meio que uso para mostrar a teoria, porque ele não é real assim, né? Mas aqui eu trago um modelo real, tá? Esse é um modelo digital de uma parte onde vai ser extraído aquela terra lá de cima. Ó, vejam que ela é íngreme, né? Vai ser um corte aí numa encosta, né? E aqui, ó, eu trouxe esse modelo porque ele é bem interessante, tá? Para vocês verem como a gente consegue ter um modelo poderoso aqui. Já deixei a conformação aqui, para acelerar o nosso vídeo e não ficar tão comprido, mas eu quero a largura 5, né, dos taludes, eu quero a largura da berma 2, a cota mais elevada está em torno de 155, tá? E eu quero a altura dos taludes 9,9. Tá? E por que eu quero? Aqui eu vejo a conformação, como é que ela vai ficar, como é que ela vai ficar a configuração, né, do talude. Eu quero que o fundo da cava seja mais ou menos por ali. Por quê? Porque eu quero mostrar aqui no meu planejamento, né, que eu posso vir aqui no modelo e verificar a altitude, ó. Aqui está em torno de 146, ó. Porque eu quero que a berma chegue mais ou menos aqui, tá bom? Veja aqui na minha configuração. Olha só, a minha berma eu quero que fique ali, ó, em torno dos 146 metros, tá? A única berma que vai ter. E, então ela vai chegar aqui acompanhando aquela estrada ali, ó. Olha que interessante. Então eu planejo a partir do ponto mais elevado até aquele ponto ali. E aqui o ponto mais baixo, ó, 137, como vocês estão vendo ali, eu quero que chegue até aqui. Para quê? Para que fique próximo da estrada que eu tenho ali, né? Então, com essa conformação, aqui eu seleciono então o modelo digital, o polígono e rodo. Esse é um modelo novo, tá? Eu já estou usando só o modelo novo. Tá? Aqui ele já me traz o ponto mais elevado que ele encontrou, 155,22. E agora aqui vejam como ficou a configuração final da cava, com 2 taludes e uma berma. Ó, vejam a berma como ela chega aqui, ó, exatamente onde eu queria que chegasse, ó, 146. Foi por isso que eu pedi essa diferença nas altitudes, e o fundo de cava ali, ó, 137,22. Tá? Vejo como ficou, ela ficou lisa, né? Ela ficou visualmente mais agradável, né? E respeitou a encosta do terreno. Vocês podem ver, eu dei a área para ela, dei o modelo digital, ela identificou o ponto mais elevado ali, começou a construir e fazer conforme a configuração que eu pedi para ela. Vamos retirar a curva de nível para verificar como ela fica em harmonia com o terreno em volta, né? Ela faz a curva de nível, obviamente, da cava, mas ela consegue harmonizar com o terreno, né, quando ele sai fora da cava. E isso é muito importante quando a gente quer apresentar, né, nos projetos. Olha só. Veja só como as curvas elas vêm de fora lá, seguindo o padrão do terreno, né? E depois eu vou botar aqui um labelzinho para a gente enxergar melhor a elevação. Ok, aqui, olha só. Daí a gente consegue verificar, ó, perfeitamente como ela vem, como ela obedece ali o terreno e obedece então a cava, né, quando entra dentro da cava. Fica bem evidente essa harmonia, né, da curva do nível com do terreno fora da cava e dentro da cava, né.
Maravilha, esse é o nosso objetivo, demonstrar então como ficou simples, né, da gente poder projetar, né. E se eu não gostei, é aí que tá o poder da ferramenta, é que se eu não gostei assim, eu pego, mudo a configuração dela e faço de outra forma, claro, respeitando ali as angulações que o engenheiro de Minas, que o técnico vai orientar quem está fazendo o desenho, né? E para ver como realmente ficou adequado, né, com o terreno e a cava. Espero que tenham gostado então dessa nova versão do nosso plugin, né, que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, né, com aquelas pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo e principalmente desse tipo de produto. Muito obrigado.